Eu gostaria de trazer aqui o que nos fala Morin. Não há mais universo homogêneo e uniforme dos objetos vestidos de preto. Com isso, ele simplesmente ele continua afirmando no mesmo sentido o que afirmou Capra e que foi exposto anteriormente. Não há mais universo homogêneo e uniforme dos objetos vestidos de preto. Quer dizer, não existe uma situação absolutamente neutra. Há diversificação interna e externa. Não há mais objeto, substância. Há o sistema organizado. Então, aqui começa a comparecer o homogêneo vestido de preto, em que a gente não encontra as razões internas. O preto simplesmente impede a visão, impede a entrada de luz. Não há mais objeto, substância. Há sistema organizado. Então, a hermenêutica busca estabelecer esse sistema organizado que age dentro das coisas, dentro de cada objeto. A pergunta é, voltando a Platão, segunda navegação, o que ele dizia? Que toda realidade tem um meta-empírico intrínseco que a organiza. Aristóteles falava isso como uma situação meta-empírica. Esta meta-empiricidade é que cria a uniformidade das coisas que formam sistemas e que formam unidade, uma multiplicidade de unidades. Então, o que fica fixo e perene é essa organização, que não está vestida de preto. Não há mais unidade simples, há unidade complexa. Aquela ideia da simplificação de Descartes cai aqui. Não, vamos simplificar. E vamos escolher as partes que a gente conhece bem, e a partir delas afirmamos alguma coisa, e aquilo que não conhece nós definimos de uma forma como pensamos. Então, ao objeto fechado se substitui o sistema ao mesmo tempo aberto e fechado. O que quer dizer isso? Eu tenho um sistema aberto na medida em que eu ainda não fixei digamos assim, a totalidade da rede de conexões internas de cada objeto. Mas no momento em que eu já tenho algum dado a respeito, eu fecho o sistema em cima desses dados. Mas eu não posso fechar o sistema como conceito fechado na medida em que eu não tenho uma rede de relações internas. Sim, mas o que é rede de relações internas? Pensa em imposto de renda. A rede de relações internas é receita e despesa. Dentro de um processo de organização empresarial. Então, ali onde ele estava fechado, ele se abre ao ambiente, ao tempo e evolução, ao observador. Ali onde ele estava vazio, ele se fecha organizacionalmente. Fechado, ele mantém a sua autonomia. Aberto, ele oferece uma possibilidade de se comunicar e de se transformar. Então, dentro de uma situação em que fecha o conceito, eu crio um conceito autônomo. É isso que quer dizer conceito fechado. Base do pensamento no direito tributário brasileiro. Ah, não, o fato gerador é um conceito fechado. Desculpe, lê do engano. Assim, o controle epistemológico, baseado na lógica, confirma a ciência clássica na sua própria verdade. Isto é, o paradigma mestre se autoconfirma através da lógica e da epistemologia. O estágio supremo da concepção clássica da ciência foi alcançado pelo positivismo lógico, que acredita basear-se em duas rochas absolutas,
a lógica e a realidade empírica, certo de que elas coincidem absolutamente e de que a indução permite estabelecer uma lei segura a partir dos dados empíricos. Bom, mas aí vamos ao seguinte, mas então, quando a gente fala aí do positivismo lógico, nós estamos falando aqui da concatenação e da integração do evento com um conceito. Não. Esta é outra parte importante. Como é que o positivismo lógico fixa o conceito? O conceito é posto longe da empiricidade. Então eu não tenho resíduo empírico que possa me incomodar na minha lógica. E aí o positivismo lógico, ele comparece ali como Deus no limpo. No momento em que ele pensou um determinado conceito, ele fecha e aquilo vale. São rochas absolutas. A lógica depois, bom, o fato gerador ocorreu, isto é sabido, logo há um débito imposto. A realidade empírica, certo de que elas coincidem absolutamente e de que a indução permite estabelecer uma lei segura a partir dos dados empíricos. Assim, o paradigma da ciência clássica controlou e ainda controla grande parte, não apenas de toda a teoria clássica, mas também a lógica epistemológica e a visão do mundo. Positivismo lógico, que é adotado pela teoria do direito tributário no Brasil, é formulado em cima de quadrados lógicos vazios. E se afirma que esses quadrados lógicos vazios estão representando a realidade. Esta é a verdade, que está sendo afirmada aqui por Morin. Todos os princípios e componentes da ciência clássica alimentam e fortalecem uma visão do mundo de ordem, de unidade, de simplicidade, constituindo a verdadeira realidade escondida atrás das aparências de confusão, pluralidades e complexidades, que são rejeitadas no exame. Ora, essa visão mecanicista, materialista, determinista, satisfaz de fato aspirações religiosas, a necessidade de certeza, a vontade de inscrever no próprio mundo a perfeição e a harmonia perdidas pela expulsão de Deus do contexto epistemológico atual. Voltamos a Nietzsche. Nietzsche afirma, numa certa situação, dos seus momentos mais graves, de confusão, muitas vezes de confusão mental, porque o pensador solitário, ele afirmou, Deus está morto. Choca, Deus está morto. Mas ele se referia ao Deus da metafísica, ao Deus que a toda hora está sendo levantado, e até o positivismo lógico se fundamenta nele. Porque ele adota exatamente as características de Deus, as inspirações de certeza, o mundo da perfeição e as harmonias perdidas pela expulsão de Deus. O positivismo lógico quis resolver esse problema que não estava resolvido pela teoria do pensamento. É esta questão que está envolvida quando eu falo de positivismo lógico, que é o fio condutor de toda a hermenêutica e toda a interpretação do direito tributário brasileiro. Só que ele está posto em falsas básicas. Se apoia na lógica como forma condutora do pensamento, quando analisa as principais matrizes de condução da verdade, meramente pensadas. Nós temos que verificar ainda o que nos fala, continua Morin. Todos esses traços têm em comum um paradigma de exclusão.
Dentro do positivo law se exclui tudo aquilo que é uma situação de fato. Ele elimina pura e simplesmente da cientificidade, e por isso mesmo da verdadeira realidade, todos os ingredientes da complexidade do real. O sujeito, a existência, a desordem, o acaso, as qualidades, as solidariedades e as autonomias. Ele não considera nada disso. O paradigma de exclusão está associado a um princípio de redução que obriga a desintegrar as entidades globais e as suas organizações complexas em benefício das unidades elementares que as constituem e que se tornam fonte do fundamento de toda a inteligibilidade. Acrescentou-se a isto um paradigma interno de disjunção que isolou a ciência uma das outras, e dentro delas, física, biologia, ciências humanas, as disciplinas umas das outras, recortando de maneira abstrata e arbitrária o objeto de cada uma na malha solidária do real. A fragmentação, então, está presente como fundamento essencial de toda a epistemologia que envolve o direito positivo. Com isso, citando esses autores, eu tenho razões para contestar de uma forma direta a utilização como argumento que está a fundar esta forma de pensar. Eu gostaria de trazer ainda Lonergan, aquele que é pensado e é referido como um dos novos orientadores da teoria do conhecimento atual e moderno. Diz ele, há inequivocamente duas propriedades dos conceitos. São constituídos, em primeiro lugar, pela mera atividade de supor, pensar, considerar, formular e definir. Abro parênteses, esse é o positivismo lógico. Podem ou não ser mais do que isso. Se forem mais, deixam de ser meros conceitos. Se forem mais do que supostos, considerados ou pensados, tal ainda é suficiente para os constituir como conceitos? Em segundo lugar, o conceito não ocorre ao acaso. Emerge no pensar, supor, considerar, definir e formular, e esta atividade com várias denominações não ocorre ao acaso, mas em conjunção com um ato de intelecção. Pensar, não supor. Lonergan ainda afirma o seguinte: a metafísica aristotélica é, com efeito, a ciência que se ocupa das realidades que estão acima das físicas, das realidades transfísicas ou suprafísicas, e como tal, opõe-se à física. A metafísica foi denominada definitivamente e de maneira constante na trilha do pensamento aristotélico. Toda tentativa do pensamento humano de ultrapassar o mundo empírico para alcançar uma realidade metaempírica. Mas então Aristóteles era um metafísico. Nós não estamos falando de mera suposição. Nós estamos falando da realidade metaempírica. E a realidade metaempírica é absolutamente diferente da mera realidade metafísica. A metafísica se supõe e não se comprova. A realidade metaempírica tem que se comprovar. São aquelas relações internas das coisas que a constituem como forma, como essência. É esta realidade que nós temos que buscar quando interpretamos os fatos. O que é mercadoria? Metaempiricamente. O que é renda? O que é propriedade rural, propriedade urbana, etc, etc. Nós teríamos ainda que verificar o que nos fala Reale. Outro
outro grande cientista, que atua nessa mesma linha. Reale vai ser ou vai ter a sua forma de pensar, ou continuidade da forma de pensar, analisada no nosso próximo, na nossa próxima intervenção.